E aí, pessoal que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito, vamos para mais um vídeo da nossa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Todo vídeo uma ficha de fiscalização diferente em que nós apresentamos essa ficha para vocês, fazemos nossos comentários sobre a ficha, e essa desse vídeo é sobre estacionar em porta de garagem, né, que é uma situação aí, eu não sei se você já se deparou com isso, já passou por, eu já, né, já estacionaram na porta da minha garagem quando eu precisava guardar o carro, e é uma situação realmente desagradável, né? Você fica ali um tanto contrariado, irritado, porque quer guardar o carro ou quer tirar o carro e você não pode porque o sujeito simplesmente colocou o veículo na porta da garagem. Então vamos lá para os nossos comentários com relação a essa ficha. Ó. Antes de mais nada, nós temos aqui a tipificação resumida, né, que é estacionar em guia de calçada rebaixada destinada à entrada e saída de veículos, mas a tipificação do enquadramento é essa aqui, ó. Estacionar o veículo onde houver guia da calçada, meio fio, né, rebaixado e destinado à entrada ou à saída de veículos. O amparo legal para essa infração está no inciso 9 do artigo 181 do CTB, que são as infrações que tratam de estacionamento irregular. Todos são 20 incisos nesse artigo 181, quase todos eles, aí é uma dica, né, prevê como medida administrativa a aplicação da remoção do veículo, exceto lá no inciso 15, que é a infração por estacionar na contramão. O código de enquadramento dessa infração é esse aqui, ó, é 54660, né, ou 54600, está aí o código de enquadramento. A gravidade, trata-se de uma infração de natureza média e o infrator é o condutor, que pode receber 4 pontos no seu prontuário. Detalhe, né, como a constatação pode ocorrer aqui, ó, sem abordagem, se a autuação for feita sem abordagem, então cabe ao proprietário fazer a indicação do réu infrator para que essa pontuação seja atribuída a ele, né? Sob pena dele mesmo, o proprietário, acabar sendo responsabilizado de receber essa pontuação. A penalidade prevista é a de multa, né, nesse caso, no valor de R$ 130,16 em razão do cometimento dessa infração, e olha, gera como medida administrativa a remoção do veículo. E a competência é do órgão de trânsito do município e rodoviário. Faço um pequeno comentário aí, né? Tem vídeos aqui no nosso canal em que nós falamos sobre a ampliação das competências para a fiscalização de trânsito nas vias urbanas, né? Pela Lei 14.599, que é de junho de 2023, e ampliou ali as competências tanto dos órgãos de trânsito, órgãos e entidades de trânsito do município e do estado para fiscalizar nas vias urbanas. No entanto, ainda existem algumas infrações que são de competência privativa do município ou do estado. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito ele deve ser atualizado com relação a essas informações, porque surgiram novos tipos infracionais e tem também essa questão da própria competência das infrações, né? No entanto, em relação a essas competências privativas, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 24, as infrações constantes no artigo 181 do CTB, a exemplo dessa do inciso 9, que é guia da calçada rebaixada, estação na porta de garagem, ela é de competência privativa do município. Então o Estado não poderia autuar? Pode, mediante convênio. Se existir convênio de reciprocidade, né, ou um convênio que permita que o órgão de trânsito do Estado fiscalize as infrações que agora são de competência privativa do município, então é possível que um órgão de trânsito do Estado autue por isso aí. Mas como regra, a competência ela é dos órgãos rodoviários, né, e do órgão de trânsito do município, de forma privativa, inclusive. Tá bom? Então é preciso convênio para que seja feita esse tipo de autuação por parte do órgão de trânsito do Estado. Só um detalhe aqui ainda, pode configurar crime de trânsito? Não, né? Não tem crime de trânsito nessa conduta, tá certo? Avançando aqui, temos as hipóteses em que se deve autuar por essa irregularidade, né? Um tópico apenas, olha. Veículo estacionado, olha o detalhe, mesmo que apenas parte dele, né, parte do veículo, esteja diante da guia rebaixada destinada à entrada e saída de veículos. Então perceba que o veículo que está estacionado, ainda que somente uma parte dele, só ficou metade, dá para tirar o carro, dá para guardar o carro, vocês já ouviram essa pérola aí, né? Nesse caso, ainda assim se configura infração, tá certo? Agora, mais importante do que o quando autuar nessas situações aqui, que é muito claro, é bem objetiva a constatação dessa infração, pelo menos assim, na teoria, né? Mas tem umas situações aqui em que não se autua, tá certo? Você que está acompanhando a série de vídeos sobre o manual de fiscalização, você já entendeu ou como é que funciona essa questão do não autuar, mas você que está caindo nesse vídeo aqui, está vendo o primeiro vídeo dessa série aqui no canal, por que não autuar?
por duas hipóteses. Primeiro, porque a conduta não é infração, ou seja, não se amolda ao tipo infracional. E segundo, porque a conduta, de repente, ela se enquadra em outro tipo infracional, que não seja o inciso 9 do artigo 181 do CTB. Então a própria ficha de fiscalização vai trazer isso para a gente. Por que não autua tal conduta? Ou porque não é infração, ou porque é infração, mas em outro dispositivo legal. Tá certo? Então, ó, temos 4 hipóteses aqui. A primeira delas é a seguinte: quando é que não se autua? Em guia rebaixada que não está sendo utilizado como entrada e saída de veículos. Perceba que aqui até entre parênteses tem exemplo, ó, uma garagem transformada em comércio ou um acesso bloqueado para entrada e saída de veículos, tá certo? Então nessa situação não autua. Por quê? Porque ele não está mais obstruindo a entrada e saída de veículos. Recentemente eu até passei por uma situação curiosa. Eu estava indo estacionar num trecho aqui que é um tanto movimentado na cidade, é ruim realmente de se estacionar, é até zona azul, mas ainda assim é tudo ocupado lá. E aí eu estava indo levar um notebook para consertar, fazer formatar, né? E aí eu procurando lugar para estacionar, aí passei em frente a um lugar que tinha lá uma porta de garagem, né? Eu passei, não teve jeito, né? Dei a volta. E aí, para minha sorte, um pouquinho lá na frente, acabei encontrando um lugar para estacionar. Estacionei, paguei lá a zona azul, enfim. Só que quando eu volto caminhando, aquela porta de garagem que eu passei e não estacionei porque tinha uma porta de garagem, na realidade era uma espécie de salão de manicure. Não sei se é assim que chama, né? Mas tinha lá duas moças lá trabalhando, atendendo outras mulheres que estavam lá fazendo as unhas, ó. Então a garagem foi desmanchada e fizeram uma espécie de salão ali, de comércio, sei lá, né? Então veja, justamente por ter descaracterizado essa entrada e saída de veículos, agora que eu sei, se precisar ir lá novamente, estacionaria em frente a essa porta de garagem, né? Tem a guia rebaixada, mas o local não entra nem sai veículos. Por quê? Foi transformado ali numa espécie de comércio, prestação de serviço, no caso manicure, né? Então não caracteriza infração nesse caso se a pessoa estacionar ali, exatamente nessa primeira hipótese que você está vendo aí na ficha. Seria o exemplo do cara que pegou uma garagem maior e de repente transformou num mercadinho de bairro ali, né, para as pessoas ali, enfim. E nesse caso, ainda que a guia permaneça rebaixada, não tem mais veículo entrando ou saindo. Ou o sujeito transformou ali a garagem num pequeno restaurante, num barzinho, né? Então, como ele descaracterizou essa entrada e saída de veículos, então nesse caso não configura mais infração. Segunda hipótese aqui, olha, veículo estacionado em local caracterizado como entrada e saída de veículo em via pavimentada ou não, sem a guia, sem o meio-fio. Então a guia é uma outra condição para que ocorra a infração, até porque o texto da lei fala, né, em guia rebaixada em um local que é destinado à entrada e saída de veículos. Então, da mesma forma que a ausência desse primeiro critério, ou seja, entrada e saída de veículos, não caracteriza infração, a ausência de guia também não caracteriza infração, justamente porque precisa da guia, não é? E perceba aqui na terceira hipótese tem uma situação também relacionada à guia, ó. Em locais destinados à entrada e saída de veículos, porém a guia não é rebaixada, ou seja, a guia não é rebaixada. Bom, se a guia não é rebaixada, como é que você sabe que aquilo é uma garagem? Ah não, o cara colocou uma plaquinha ali. Sim, mas aquela plaquinha, ela não tem previsão legal. A previsão legal para a caracterização do espaço como sendo uma garagem é justamente a guia rebaixada. Guia rebaixada, local destinado à entrada e saída de veículos, é que caracteriza a proibição, tá certo? Então se você não tem a guia rebaixada, não tem como saber. Imagina, no comércio. No comércio normalmente tem aquelas portas, né, que você levanta, que até tem algumas garagens que são com essas portas, né? O pessoal, não sei, mas se chama porta de rolo, né, que vai juntando aquele monte de porta ali quando você vai dobrando, né? Então veja, como é que eu sei que ali no comércio é uma loja de eletrodomésticos, eu não estaciono na porta porque tem uma porta de rolo aqui, ó, uma porta que levanta, sobe e desce aqui, pode ser uma garagem, não vou estacionar. Não, tem que ter a guia rebaixada. Então se a guia não for rebaixada, também não caracteriza a infração, tá certo? E na quarta hipótese aqui de situação que não caracteriza infração, olha, é o veículo estacionado na área caracterizada como passeio. Então, nesse caso, a autuação não ocorre nessa ficha de fiscalização, que é o artigo 181, inciso 9 do CTB. A infração não ocorre aqui, a infração ocorre aqui, ó, nesse artigo 181, inciso 8. Perceba, ó, aí o texto da lei está dizendo assim:
Ah, o cara não estacionou na porta da garagem, ele estacionou no passeio, na área caracterizada como passeio. Então, nesse caso, a autuação não é no inciso 9 do artigo 81. Nas três primeiras hipóteses, perceba que nós vimos três casos em que não é infração, justamente pela necessidade da existência de guia rebaixada e local destinado à entrada e saída de veículos, né? Como vocês viram aí. Então, são três hipóteses aqui que, pela ausência de um desses dois requisitos para caracterização da infração, não se autua. Essa última hipótese aí, ó, é uma situação em que não é que não seja infração, é que é infração, mas em outro dispositivo legal, e não no inciso 1 do artigo 189 do CTB. Nesse caso, se autua no artigo 181 também, porque é uma infração relacionada a estacionamento, mas no inciso 8, por estacionar no passeio, já que nesse caso o sujeito está estacionado no passeio, tá certo? Algumas definições e procedimentos aqui, olha. Primeiro aqui, ó, questão de definição e procedimento. Primeiro, para efeito de fiscalização, considerar o trecho da guia rebaixada delimitada pelas extremidades do acesso de entrada e saída de veículos. Abaixo, quando eu descer, sair dessa parte aqui, tem uma imagem ilustrativa, eu já mostro para vocês, mas para fins de fiscalização, qual o trecho de guia rebaixada? Porque de repente, pode ser que o sujeito, vou tentar desenhar aqui, vai ficar meio feioso, mas se é a frente da casa, vamos imaginar que aqui fosse a garagem, só que o cara rebaixou a guia de toda a frente da casa. Se eu estaciono aqui é infração? Não, estacionar é infração se for aqui, tá certo? Então, para efeito de fiscalização, considerar o trecho de guia rebaixada delimitada pelas extremidades do acesso de entrada e saída de veículos. E a segunda hipótese, essa aqui, não tem uma previsão expressa no CTB, mas é uma interpretação que foi ganhando força com o passar dos anos, né, a partir de uma discussão que existia a esse respeito, e fizeram constar isso nas edições mais recentes do Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito, que existia um questionamento muito comum. Eu ouvia muito essa pergunta quando eu dava aula em um determinado CFC, isso aí há mais de 10 anos, né? E aí, do lado do CFC, tinha uma casa de um senhor lá, que era uma garagem, ele deixava o carro na porta da garagem. Aí, vez ou outra, os alunos perguntavam, professor, olha, quando ia falar sobre o estacionamento, né? Aí do lado tem um carro na porta da garagem, a gente viu que foi o próprio dono que colocou, isso é infração? Bom, considerando o texto do inciso 9 do artigo 181 do CTB em uma análise gramatical, uma interpretação literal, é infração, porque a lei não faz distinção se é o veículo do próprio dono ou se é um veículo de terceiros, o meu ou o seu que está me assistindo agora. E o agente da autoridade de trânsito também não ia tocar na campainha e perguntar assim, o senhor é o dono desse veículo aqui? Sim. Ah, desculpa, não vou te autuar. Não, o agente via lá um veículo estacionado na porta de uma garagem, o agente ia lá e autuava. Ponto final, acabou. Só que essa discussão começou a ser levantada e aí alguns especialistas passaram a se posicionar no sentido de que não deveria haver autuação nesse caso. Por quê? Ora, se a infração é por estacionar onde houver guia da calçada rebaixada destinada à entrada e saída de veículos, qual seria ali o objetivo, a finalidade da norma? Seria impedir que outra pessoa estacionasse o veículo de uma forma que impedisse que o meu saia, ou que o meu entre, como eu iniciei dizendo a vocês que cheguei certa vez para guardar meu carro e tinha outro na porta da garagem, e eu não pude guardar meu carro, tive que deixar do outro lado da rua e fiquei em cima no prédio de vez em quando dando uma olhada para ver se o cara tirou o veículo dali. Ah, porque você não chamou o órgão de trânsito? Provavelmente quando eu fosse chamar, esse cara já teria saído, porque em frente aqui tem uma escola e estava tendo concurso público. E aí o concurso terminaria às 5 da tarde, já eram as 15 para as 5. Pô, daqui a alguns minutos esse cara vai sair. Então fiz essa matemática aí e optei por não chamar, mas bem que merecia o sujeito lá uma autuação para aprender a não estacionar na porta da garagem. Mas enfim, então veja, se fosse o meu próprio veículo que estacionasse na porta da garagem, tá certo? Eu não estou impedindo a entrada ou a saída de nenhum outro veículo. Se sou eu mesmo que vou guardar aqui, como é que eu estou impedindo a entrada e saída do veículo se é esse veículo que está na porta que vai entrar ou sair? Então, com base nessa interpretação, é que fizeram constar essa segunda hipótese aí, olha. Pelo princípio da razoabilidade, em vias sem regulamentação de estacionamento. Por que esse vias sem regulamentação de estacionamento? Porque se na rua, eu vou pegar esse mesmo gancho aqui, ó, tá aqui, meu imóvel, aqui é a porta da minha garagem, tá certo? Só que aqui tem uma placa dizendo que é proibido estacionar. Então, nesse caso, eu não posso deixar o carro na porta da garagem, porque aqui eu desobedeço a placa, beleza?
Então, olha, pelo princípio da razoabilidade, e essa desobediência da placa, vale lembrar que autua, independentemente de qualquer coisa, o agente passou, flagrou, é caneta, tá certo? Então, olha, pelo princípio da razoabilidade em vias sem regulamentação de estacionamento, sem placa de estacionamento, autuar, olha aqui, ó, autuar mediante acionamento do prejudicado. Ou seja, vou pegar outro gancho aqui de novo, meu desenho feioso aqui, ó. Cheguei, tem um veículo na porta da minha garagem, não tem placa aqui, olha. Eu quero entrar e não posso. Se um agente passar e ver esse veículo aí, ele vai autuar? Não. Por quê? Porque eu não acionei. O prejudicado que sou eu não acionei. Como eu disse a vocês, o sujeito estava aqui, faltava ali, sei lá, uns 15 minutos para terminar o tempo do concurso, então ele certamente entregaria a prova e seria posto para fora da escola, né? Lá no final do concurso público. E aí ele ia tirar o veículo dele assim como ele tirou. Tanto é que acho que eu estacionei, subi, depois de uns 20 minutos eu desci e fui guardar o carro, uns 20, 25 minutos, né? Então nesse caso aí, vamos imaginar que fosse uma situação aleatória. Cheguei aqui, sei lá, 1h da tarde, pô, o cara deixou o carro na porta da garagem, então estou presumindo que era o cara lá do concurso. Aí eu teria acionado o órgão de trânsito, né? Teria acionado o órgão de trânsito, que eu não ia passar ali à tarde. Ou imagina que eu estivesse querendo sair, precisando algum compromisso, alguma coisa do tipo, até uma situação mais urgente, né? Uma questão de saúde, sei lá. Eu precisasse sair dali, certamente teria acionado o órgão de trânsito no local para autuar e remover o veículo, porque cabe remoção. Mas quando o cara sai, aí é com ele, velho, ele estaciona na porta da garagem porque quis, isso é a opção, tá certo? Então ali eu aciono o cara. Agora, se aquele veículo que está lá no meu exemplo ali, se ele for o meu, é claro que eu não vou acionar o órgão para me autuar. Até porque eu não estou prejudicando a entrada e saída de nenhum veículo, já que é o meu veículo que está ali. Então, nesse caso, o agente não autua. Ainda que ele passe ali e veja um veículo na porta da garagem, como regra, o agente não autua. Ele só autua mediante acionamento do prejudicado. Me sinto prejudicado. Vou chamar o órgão de trânsito local. Aciono o órgão de trânsito local, o órgão vai até o local e faz a autuação, tá certo? E a consequente remoção. Detalhe. Eu não poderia mandar foto da placa, da garagem, para mostrar e ele autuar, não, porque isso seria autuação por solicitação de terceiros. E nas disposições gerais do Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito, que é o primeiro vídeo da série, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, ele explica essas regrinhas aí sobre, essas regras gerais sobre fiscalização. E nesse caso, o agente não autua por solicitação de terceiro, ele precisa constatar o cometimento da infração, salvo umas hipóteses lá que dá uma olhada lá no vídeo que você vai entender melhor. Então, nesse caso, o agente tem que vir até o local para constatar o cometimento da infração e autuar, tá certo? Exemplos de informações que podem constar no campo de observações. Vale lembrar que o preenchimento não é obrigatório aqui. Mas, o que é que pode se colocar? Veículo estacionado em frente à guia rebaixada ativa no momento da fiscalização. Outro exemplo. Veículo estacionado em frente à guia rebaixada, impedindo a entrada e saída de veículos, né? E no final aqui, olha, nas informações complementares, aqui embaixo, nós temos uma ilustração, né? Aqui ele diz, a autuação independe da existência de sinalização, é importante lembrar isso, não precisa ter uma placa de proibir de estacionar para se autuar a porta de garagem. Eu tenho que colocar uma placa na porta da minha garagem? Não, tem gente que coloca, né? Às vezes sofre tanto com gente estacionando na porta da garagem que ele coloca para tentar inibir, né? Ou coloca lá o sujeito a guincho, né? Mas assim, não é obrigatório porque a autuação é feita independentemente da existência de sinalização. E aqui o desenho ilustrativo. Perceba que o que está em vermelho é quando autua. Olha, tem um exemplo de um veículo cinza aqui que não é infração porque ele não está na porta da garagem. Outro exemplo de uma motocicleta aqui na cor cinza que também não autua. Agora perceba que esse aqui cabe a autuação, ó. E note que ele nem está completamente na porta da garagem, ó. O limite é esse. Note que ele nem está totalmente na porta, né? Tá só quase metade do veículo aí, mas é o suficiente para impedir a entrada e saída de veículos e caracterizar essa infração do inciso 9 do artigo 181 do CTB, beleza? Então não pode estacionar nessa situação. E você? Já passou por isso, já sofreu com isso, ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fique à vontade, vá deixando aí nos comentários que a gente vai compartilhando informação, discutindo, debatendo e aprendendo todo mundo junto. Essa foi uma ficha que foi pedida por algumas pessoas, né, que surge essa dúvida, a autuar mediante acionamento do prejudicado, enfim, então tá aí a ficha explicada, comentada para vocês entenderem quando é que se configura essa infração. Se você quiser ter acesso ao Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito completo, online e gratuito, saladetransito.com/mbft.
você acessa o manual completo. O link também fica na descrição desse vídeo. Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.